Olha, a reportagem do jornal O Globo informa que após Jair Bolsonaro criticar publicamente o projeto de criação do programa social Renda Brasil, a equipe econômica do ministro Paulo Guedes pretende alterar as regras do abono salarial, concentrando o benefício junto aos trabalhadores mais pobres, além de repassar para as empresas as despesas da Previdência Social com o auxílio-doença. As mudanças permitiram o aumento do teto de gastos por parte do governo, ampliando o limite das despesas. Atualmente, o abono atende trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos que tenham trabalhado com carteira assinada por pelo menos um mês no ano anterior. O benefício, cujo valor total chega a 18,3 bilhões de reais, atende cerca de 23 milhões de pessoas. O fim do abono era defendido por Guedes de maneira a viabilizar a criação do Renda Brasil. No entanto, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, a equipe de Guedes prepara um modelo no qual o novo benefício começaria a ser pago no ano que vem, podendo partir de R$ 220 ou R$ 230 reais. O valor é próximo aos R$ 190 reais pagos hoje pelo Bolsa Família e inferior ao desejado por Bolsonaro, que pressiona por parcelas de ao menos R$ 300 reais. Constantino, eu vou começar contigo essa rodada. Olha, Paulo, eu já disse e repito, né? Eu acho que essa tensão entre o ministro da Economia e o governo em geral, os outros ministros e o próprio presidente, é uma tensão natural. Um é dono da chave do cofre, os outros querem mais gasto, né? E então tem uma certa falta de sintonia, às vezes, entre a economia e a política. Não andam par e passo, né? O presidente Bolsonaro ganhou gosto aí pelo auxílio, pode ser só eleitoreiro? Pode. Ou pode ser realmente uma vontade genuína de poder estender um auxílio que está fazendo diferença, né? Agora, ele sabe que o auxílio não pode ficar no patamar que está. Então, a discussão aqui é 50 reais para cá ou para lá. O problema é que 50 reais vezes tantos milhões dá 50 bilhões. E hoje em dia não tem recurso, né? Então, o cobertor é curto. Esse é o grande problema. Então, o ministro está lá fazendo os cálculos com a sua equipe, tentando chegar a um equilíbrio, escalonar, tirar de algum lugar e tudo mais. E eu estou vendo com bastante naturalidade isso. Existe algum risco do presidente enveredar por um caminho mais gastador, perdulário e até populista? Existe o risco, é o que explicou aí a tensão dos mercados. O dólar subiu bem ontem, hoje já cedeu bastante, a Bolsa já está acima de 100 mil de novo, a última vez que eu chequei, o Ibovespa. Então, assim, eu acho que há um processo normal, né? Se casamentos felizes discutem, não é num governo entre ministro da Economia e os demais ministros e o presidente que vai haver apenas paz e sorrisos, né? É óbvio que vai ter uma certa tensão. Agora, da forma que uma parte da mídia retrata, é futrica, intriga e fofoca para todo lado. Por esse pessoal, a carta de demissão já está até assinada, né? Fritura e vai cair a qualquer momento. Eu acho que isso não só não condiz com os fatos, pelo menos as minhas fontes, né? Como tampouco é interessante para o país, né? Parece realmente uma torcida do contra. Eu acho que sai da esfera de relatar, informar, até mesmo opinar, para entrar numa esfera realmente de ativismo militante, de quem quer derrubar o ministro, né? Isso está muito visível para muitos aí. Então, essa a minha análise. Eu acho que vai chegar ao que tudo indica em algum meio termo, em algum equilíbrio, e vai ter que sair dinheiro de algum lugar, e a conta não fecha mesmo hoje, né? E o presidente quer privilegiar, quer beneficiar as classes mais pobres, e com certeza temos muitas classes beneficiadas que não necessariamente precisam, né, de ajuda do Estado. Então, se ele conseguir fechar essa conta dessa maneira, é o que a equipe está trabalhando hoje. Menos mal, vida que segue. Thais Oyama, 1 minuto e meio. 1 minuto e meio? Bom, eu queria só lembrar um pouquinho antes que o presidente ontem deu aquele chega para lá no ministro da Economia e daí esculhambou o pacote que ele e a equipe tinham preparado, já faz 2 meses que ele está trabalhando nisso, pelo menos. Aí criticou em público as soluções que a equipe tinha encontrado e, aliás, soluções das quais ele já tinha conhecimento bem antes de ir lá para Minas Gerais e fazer aquele discurso, né? Bom, ele deitou e rolou em cima do ministro e o ministro reagiu como? De forma bastante resignada e disse que o presidente
presidente estava fazendo seu papel de político, só isso. Agora, o ministro teve que sair correndo porque o presidente falou também em público que ele, Paulo Guedes, tinha 3 dias para resolver essa situação e para vir com novas propostas, novas soluções. Bom, quem trabalhou esse tempo todo e veio com isso não vai resolver em 3 dias, não vai conseguir tirar nenhum coelho da cartola. Estão falando em prorrogar o auxílio emergencial, estão falando em baixar o valor do auxílio, mas nenhuma solução mágica vai sair da cartola do Paulo Guedes em 3 dias. E todo esse episódio deixou claro o que já se suspeitava, né? Que toda aquela história que as pessoas ainda lembram, que o Paulo Guedes era quem mandava na economia. Isso disse o presidente Bolsonaro. Quem manda na economia é o Paulo Guedes. Paulo Guedes é o imposto Ipiranga. Eu não entendo nada de economia. Quem decide é ele. E tá, tudo isso foi para a lata do lixo, a mesma lata do lixo, onde o presidente Bolsonaro colocou as convicções dele sobre a reeleição, as convicções dele sobre a velha política, as convicções dele sobre a Lava Jato. Então, posto Ipiranga está lá na mesma lata de lixo também. Agora, quem manda na economia é o presidente Bolsonaro. E o ex-posto Ipiranga, por tudo que fez, já deu mostras de que está disposto a adaptar, digamos assim, os princípios liberais dele aos desejos do chefe presidente Bolsonaro. Então, a essa altura do campeonato, não faz muita diferença se o ministro Paulo Guedes fica ou sai do governo, porque quem manda nisso é o presidente Bolsonaro. Josias, para fechar. Nós estamos assistindo a um debate que tem potencial para conduzir o governo a uma nova e perigosa fase. O plano A do governo era muito claro, é fazer o que fosse necessário para arrancar do Congresso as reformas econômicas. Destravada a economia, o Bolsonaro seria o primeiro a se beneficiar, um surto de crescimento faria o presidente chegar a 2022 em triunfo. Isso deu errado. A pandemia vai consumir em 2020 toda a economia que a reforma da Previdência, a única aprovada em 2019, proporcionaria em 10 anos. Como não contava com o coronavírus e não imaginava que o plano A começaria a fazer água antes mesmo da chegada do vírus, o governo agora improvisa um plano B em cima do joelho. Antes do auxílio emergencial de R$600, a trilha sonora da gestão do Bolsonaro era o alarme da impopularidade. Agora, o que se ouve no Planalto é a charanga social de um presidente com um prestígio em ascensão. Para não perder a popularidade adquirida, o Bolsonaro promove uma recalchutagem de programas que herdou aí do PT. Para dar certo, precisa de dinheiro. Ou fura o teto de gastos, ou aprova no Congresso as reformas amargas que são necessárias. Submetido a esse tiroteio, Paulo Guedes se coloca na linha de tiro. Ele faz isso quando ele se esquece de traçar uma linha no chão, da qual a sua disposição de preservar a rigidez das contas públicas não admitiria recuos. O ministro fica reagindo às puxadas de tapete com um truísmo, com uma verdade banal. O presidente foi eleito e é ele que toma a decisão. Isto é óbvio. Mas o ministro Guedes está lá, pelos conhecimentos que tem, para oferecer ao presidente a melhor orientação. A essa altura, a grande dúvida é se o presidente está disposto a seguir essa orientação.